Bom dia, ansiosos, bora de surtos matinais. Está começando mais um episódio do Lá Vem Mimimi Podcast. Um podcast que poderia tranquilamente ser um áudio de WhatsApp. Olha, gente, eu ainda não tenho horário definido para postar esse podcast, porque eu ainda tô me adaptando à minha rotina de podcaster. Eu tô de férias, então eu tô tentando aí me adequar, acordar um pouquinho mais tarde, mas a ideia é que ele saia bem cedinho para você ir trabalhar já escutando ele, ouvindo uma motivação a mais para você trabalhar, que é o quê? Eu reclamando da vida. Olha, eu tenho muita coisa pra reclamar. Inclusive, quarta-feira passada, que foi quando saiu o primeiro episódio, eu encontrei com a minha irmã, a gente foi no jogo do Palmeiras e a gente reclamou muito. Inclusive, a gente chegou à conclusão que é impossível não ter depressão assistindo o jogo do Palmeiras. Porque se você é palmeirense e você vive nos dias de hoje, com certeza você tem algum grau de depressão. Porque, olha, não está fácil. Dito isto, vou puxar uma reclamação ligada ao meu primeiro episódio e ligada ao futebol. Porque qual que é o maior erro de uma mulher? O maior erro de uma mulher é gostar de coisas de homem. Estou fazendo aspas com a mão. Porque, gente, primeiro que a gente sabe que não tem esse negócio de coisa de homem. Segundo, enfim, foda-se. Eu gostaria de dizer que este podcast, ele é pra todes, menos pra homem hétero. Tem um ou outro que eu posso incluir aqui nesse podcast, mas a maioria deles eu não faço questão nenhuma que me veja ou que escute o que eu tenho pra falar. Porque eu sei que eles... gente, a gente sabe, né? A gente sabe. É basicamente pra mulheres e gays e não binárias e todos menos homens héteros, tá? Aí na besteira de colocar um corte desse podcast falando sobre o menino Ney, nosso eterno menino Ney, que se você escutou o primeiro episódio, você viu que eu não falei nada demais. Sempre tem um hétero, né? Sempre tem um homem hétero que acha que entende muito de futebol e que pra contestar a sua opinião, porque você é mulher, você não sabe o que você tá falando. E aí assim, né, gente, eu não falei nada demais, apenas que tava com uma energia de que o Lancelotti tinha levado o Neymar só pra dizer que ele não foi culpa dele caso o Brasil perca, e é o que eu acho realmente, tá? E assim... O macho, ele se incomoda, né? Porque eu não sei o verdadeiro patamar de Neymar, né? No futebol brasileiro, quiçá mundial, né? Então, assim, realmente, gente, o macho, ele se incomoda. E aí ele acha ruim. Acha ruim quando uma mulher fala uma coisa que não é o que ele pensa. Porque assim, você mulher que frequenta estádio de futebol... Possivelmente você tem um radar, eu e minha irmã a gente tem um radar, a gente fica escutando as conversas dos outros. E, sendo palmeirense, tem muita mulher no estádio, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o homem, porque o homem, ele tá sempre comentando alguma merda, entendeu? Ele acha que ele tá falando a coisa mais maravilhosa do mundo porque ele é homem, né? Ele é homem e isso dá o direito dele falar merda. E aí, nada mais, não preciso de provas maiores do que programas de mesa redonda, né? Porque se você assiste um programa de mesa redonda, você vai ouvir pelo menos uma merda. Eu tô chutando muito baixo, Você vai ouvir pelo menos uma merda falada por um homem. Então o homem, ele pode falar o que ele quiser, porque ele é homem, né? Então homens naturalmente sabem de futebol, né? Homens naturalmente entendem de futebol, gente, é coisa da natureza. A gente sabe que a natureza do homem é entender de futebol. Quando a gente tá no estádio, a gente ouve os mais absurdos sobre homens falando do jogo, tá? Geralmente eles criticam alguém que não tem culpa, porque é culpa de todo mundo, menos do Bebel, né, Bebel? Caralho. Enfim, gente, me exaltei aqui um pouco, porque fico um pouco nervosa falando desse assunto. Mas assim, eu só queria ressaltar o quanto o homem hétero é ridículo e o quanto é boa a vida dele, né? Porque ele pode falar a merda que ele quiser, ele pode ter uma pochete horrorosa, se vestir mal e ser porco, e mesmo assim, a sociedade facilita pra ele. Gente, militei do nada, né? Sem prometer, militei do nada. Esse não é um podcast sobre militância, tá? Não quero transformar esse podcast em militância, porque eu basicamente sou uma pessoa que desistiu da vida. Então eu não sou uma pessoa, como dizia o Cazuza, aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, que sou exatamente eu. Eu fui um garoto que achei que ia mudar o mundo. Hoje em dia, eu quero que acabe em barranco, que é pra eu morrer encostada, entendeu? Eu não vejo a hora do apocalipse, eu não vejo a hora do Armagedon. Eu tô aqui gravando esse podcast de frente pra janela, imaginando o meteoro chegando, entendeu? Então assim, gente, eu não sou militante, eu não vou transformar esse podcast no militante. Talvez um depresshow muito grande, porque afinal de contas, qual é o sentido da vida, não é? Qual é o sentido da vida? Pra provar pra vocês que eu não sou militante, pra provar pra vocês que eu sou apenas uma pessoa rasa, superficial e nem um pouco culta, eu vou falar com vocês sobre o nicho do futebol blogueiro, tá? Que eu descobri hoje, olha só que ironia, eu descobri hoje a mulher do Richarlison Pombo, tá? Eu descobri a mulher do Richarlison Pombo e eu fiquei absolutamente apaixonada por ela, porque, puxa, que mulher linda! Mano, ela é muito bonita. Eu não sei se ela é uma pessoa legal, não sei se ela é uma pessoa bacana, tá? Mas achei ela divertida, achei ela engraçada e absolutamente bonita. Pelo amor, dá mais uma sorte do homem hétero, que é conseguir milhares de mulheres bonitas mesmo sendo feio. Tudo bem que o Richarlison,
eu tô aqui pra defender o Richarlison. Eu não sei se o Richarlison é uma boa pessoa, porque eu não convivo, não conheço o Richarlison. Mas Richarlison tem um carisma, né? Richarlison tem um carisma, e eu acho que o carisma, ele deve ser valorizado. Porque quando não se tem nada, mas se tem carisma, se tem muito. Gente, eu tô muito coaching hoje, né? Eu acho que o Richarlison poderia ter sido convocado só pelo carisma, assim como o Daverson. O Daverson, ele pode estar num time só pelo carisma, ele pode estar ali no banco de reserva só pra tumultuar, ele não precisa jogar bem, ele não precisa fazer nada, ele tem um carisma. E dito isso, como palmeirense que tinha muito medo quando o Daverson entrava, tá? Antes da Libertadores, toda vez que sai alguém, entra Daverson, era um coração que pulava na boca, entendeu? Era uma sensação de quase morte. Mas veio a Libertadores e o Daverson provou que o carisma é tudo. Realmente, com carisma, você move montanhas. Então, se você é jovem, você tá pensando, meu Deus, o que eu vou estudar pra ser alguém na vida? Você precisa de carisma. Porque com carisma e um borogodó, tá? Você consegue tudo na vida, tal qual Agostinho Carrara. Você vai ali chavecando e na vida adulta você percebe que não importa você saber muito sobre a coisa, o que importa é você saber enrolar o outro. Você saber vender o que você sabe, coisa que eu não sei, tá? E tá muito difícil pra mim, porque eu não sei vender o meu próprio talento, que talvez eu não tenha nenhum, mas enfim, isso fica um assunto para um próximo podcast, tá? O podcast de hoje, esse episódio de hoje foi basicamente pra falar sobre futebol, que de futebol eu não falei nada, apenas de bastidores, né? Bastidores do futebol. Agora, ano de Copa do Mundo, a gente vai ter muito bastidores de futebol pra comentar. E aí, aquilo, né? Não fale mal do menino Ney, porque um macho hétero vai vir reclamar com você. E aí, é o seguinte, o meu YouTube, ele é cercado de machos héteros. Eu não sei se é porque eu postava sobre filmes nerds ou coisas do tipo, mas sempre tem alguém pra te questionar uma opinião sobre um filme do Homem-Aranha, ou uma opinião sobre um jogador de futebol, porque você gosta de coisas de homem, aspas com as mãos. Você gosta de coisas de homens, e isso é o maior erro que uma mulher pode cometer. Mulheres, não gostem de coisas de homens, tá? Por favor, isso é proibido, porque sempre você vai ser incomodada por um macho que sabe mais do que você. Tá? Um macho que sabe mais que você. Dito isso, já acabei o episódio irritada. Bom dia pra vocês. Sextou. Espero que a sexta-feira de vocês seja maravilhosa. Agora estou gravando esse episódio, são 8 horas da manhã. Espero que 9 horas você já feche o seu notebook e já tenha encerrado seu trabalho. Beijos, até a próxima.